Geek Mix. Começando mais uma edição do Geek Mix maravilhosa, né, Fred? E hoje o Geek Mix vai pegar fogo, mano. Vai, cara, vai ser diferente. Eu acho. Mas por que vai pegar fogo esse Geek Mix? Cara, quem tá com a gente hoje, Tico Santa Cruz, Banda Detonautas, tá aí. Nossa, cara que tacou fogo e tudo quanto é palco no Brasil. Obrigado, Tico. Não tanto. Não tanto. Que a gente saiba não, né? Eu quero saber o seguinte, Tico, você é nerd, geek ou não? O que Pode você ser acha? sincero, se não for te para o programa. Valeu, galera, Tico. Valeu. Então, cara, na verdade, esse termo nerd, ele é um termo que surgiu na minha vida ali nos anos 90, né? Porque, na verdade, era dividido ali na escola, a galera que gostava de esporte, fazia, enfim, as atividades ali esportivas e a galera do computador. Isso. Então, nessa época ali, eu tava do lado da galera do esporte, que eu gostava de jogar futebol, pegar onda, surf e tal, não tinha nada a ver com o lance do computador. Mas, por outro lado, como meu pai era teve uma loja de informática. Maneiro. Eu acabei, num certo momento, fazendo contato com a internet ali nos anos 90. Então, de certa forma, eu fui puxado para esse mundo Era ali. o cara da Lan House. Não era lá Lan House, mas era uma loja de hardware, né? Sim. Coisas para Tinha venda muito para computador. antes, né, essas lojas. Exato. E aí eu acabei entrando nesse universo e graças a esse universo o Detonautas nasceu. Então, Sério? eu acho que eu sou 50% de cada um ali. Tem a minha parcela de nerd e tem a minha parcela de... Eu não sei o que não é nerd, né? Não é nerd. Não é nerd. Hoje em dia, né, cara? Quase todo mundo é, né, ateu. cara? Tem que ter um lado nerd, Tem que né, ter cara? tem que ter um lado nerd. Cara, e você gostava de jogar nessa época? Tu tinha game, essas porra ou não? Nessa época eu jogava, assim, eu sou da época um pouquinho antes até, né, que era a época do Master System, que tinha o California Games e... Nossa, Clássico, bom eu demais. tenho. E, pô, da época do Mario, né, eu acho que o Nintendo foi um Que Mario? jogo... O Mario que te pegou ali atrás do Nintendo. Soprou o cartucho. E aí, porra, tipo, era uma época que, assim, teve um jogo, cara, que passava madrugada jogando, de Nintendo, mas era um jogo de inteligência. Chamava Lolo. Não sei qual se é. você se lembra. Sei. Esse jogo aí, a gente alugava na locadora, que a gente não tinha Alugava na cartucho. sexta. Porra, bicho, pagava uma fortuna, quase o preço do cartucho, que a gente ficava atrasando e só entregava quando acabava o jogo. E aí a gente ficou... Era esses tipos de jogos que a gente jogava, era mais nessa vibe aí. Mais 16 bits. Pagava multa pra entregar fita. Peguei o finalzinho disso, cara. É muito doido, né? A gente alugava na sexta pra entregar na segunda e ganhava domingo. Exato. Não era? E lá em casa, quando a galera gostava do jogo, passava, sei lá, multas e multas, assim, porque ficava mó tempão com... Até o cara ligar pra saber se não foi... Se perdeu o jogo, roubado, né? Pô, os caras levaram meu cartucho e nunca mais voltou. Não, e era difícil achar os cartuchos, por exemplo. Como você falou, a gente ficava alugando pra quase pagava um cartucho, mas não achava, né? Sim. Tinha hoje que era só a locadora que tinha. Cara, né? é uma realidade completamente diferente do que essa molecada de hoje vive, porque a gente teve que passar por essa transição, de uma época que você não tinha nem dinheiro pra comprar Exatamente. né, porque era inacessível financeiramente. Então era isso, as locadoras, coisa que eu acho que não passa na cabeça deles Não, isso, não né? faz ideia. Que a gente alugava VHS, Não. alugava... Rebobinava na caneta pra poder pegar a música na rádio, né? Ficava esperando a música tocar na rádio, tu soltava o play. Eu já gravei música do Detonautas na fita cassete que tocava na rádio pra ouvir. Essa nostalgia que a gente tá trazendo também, de certa forma, acho que tem uma molecada que gostaria de ter vivido isso também. Né? Assim como nós temos nostalgias que não são nossas, de épocas dos anos 70, dos anos 60 e tudo. Mas eu acho que a minha porção nerd vai estar meio que nessa vibe aí dessa parte dessa transição. Sim. Né? Quando transiciona para os anos 2000 ali, que começa de fato o computador a fazer parte da vida das pessoas, eu já estava bem inserido. O Detonautas já era uma realidade também, já estava começando Você a já trabalhar. tocava naquela época? Já brincava com violão, alguma coisa assim? Pandeiro, No cavaquinho? violão, o violão é o que dava para, no caso de pessoas como eu, que me dava recursos para poder dentro da escola ter algum tipo de diálogo com as meninas, né? Eu sei exatamente. Porque esse é o melhor Tinder que tinha na época. O violão era esse o caminho. Então, aí tinha o lado nerd, que tinha que treinar o violão pra não chegar lá e fazer feito. Tinha que ficar em casa treinando pra chegar lá e não fazer feio no violão. Treinando na revistinha, né? Comprava revistinha na banca, né? Aquelas de cifra, né, que tinha na época, pô. Que vinha só uma que prestava, o resto não prestava, e vinha outra. Eu tinha coleção. Ali eu aprendi a tocar... Por ali? Vendo, olhando. Assim, tenho um amigo que foi muito próximo que tocava e eu falava, pô... Que maneiro, o cara tá tocando violão e tal, mas era difícil, assim, eu achava muito distante da minha realidade. Primeiro que eu não tinha um instrumento, segundo que eu achava que era difícil mesmo, assim, fazer as posições e tal, e ele começou a me ensinar, aí eu comecei a saber ler a cifra, e aí depois que pegou a cifra, aí, pô, a primeira música que eu toquei foi uma música do Kid de Abelha, cara.
que era aquela diz pra ficar muda, Como eu quero. faz como eu quero, que era simples, 3 acordes. E, pô, você vê como é que as coisas marcam, né? E o violão era a única forma que eu tinha de conseguir dialogar com as meninas. Os caras, eu sempre falei no palco do Rock in Rio isso. Falei, se tu é feio, aprende a tocar um violão que tu vai ficar bonito. Ajuda bem, né? Ajuda bem. Tio, cara, é o seguinte, a gente... Tu se ligava nas músicas de games, assim, na época, achava maneiro, curtia. Pô, essa trilha aqui, tu chegava... Cara, do Tony Hawk eu gostava, já Era desde brabo, aquela né? época, né? Play 1, Eu acho que daquela época o Tony Hawk sempre foi, até hoje é referência. Charlie Brown tocou no Tony Hawk, o D2 entrou agora na trilha. Então sempre foi uma trilha. E um outro jogo que eu gostava muito, que teve uma época que eu quebrei a perna, fraturei a tíbia e não podia andar, era o Game Boy. Game Boy de skate eu jogava direto. Eu tô ligado exatamente com essa coisa. Aquele era é demais. 2Dzinho que tu vai só dando a manobrinha assim, eu tô ligado com a... Era bem legal. Inclusive, Tibia é o nome de um jogo. Tibia é o nome de um jogo. É o nome de um jogo, Tibia. É um jogo de plataforma que a galera joga direto, né? Joga direto. Ô, Tico, é o seguinte, a gente tem um momento aqui que é o speedrun. O que é o speedrun? São perguntas rápidas. E tu responde... Que você vai responder da maneira que você achar melhor, mas pra gente descontrair, quebrar o clima aqui, pra poder ficar mais tranquilo. Vamos lá. Podemos? Preparado? Vamos de speedrun. Speedrun. Vamos lá. Tico, quando você era moleque, você até meio que respondeu, mas vamos seguir. Era do time da bicicleta ou do controle de videogame? Era da bicicleta. Tranquilão. Qual filme ou série que você era fãzão que ninguém imagina que você gostava? Assim? Naquela época, Shogun. Esse Shogun que a galera tá vendo agora, eu me lembro de quando eu era criança e passava, não era costume ter o Shogun, e tinha um outro que era dos OVNIs, que eu esqueci agora o nome. Não, Cocum era o filme. Cocum é clássico, mas eu me lembro que tinha um porque essa lembrança é muito clara na minha cabeça desses... Passava de madrugada na Globo, né? E algumas séries, assim, que não era uma coisa muito comum, como é hoje em dia. Não era comum e você não tinha o nome, né? Você não sabia o nome, só via e gostava. Putz, não vou lembrar, cara, mas acho que era era um filme de invasão extraterrestre e tal, que tinha essa coisa. Acho que era isso mesmo. Era ver, eu lembro disso vagamente também. E eu tinha medo. Era esquisito. E o Alfred Hitchcock também, o Além da Imaginação, naquela Não era que época. tirava a pele e aparecia ali, não, tinha um negócio assim também que arrancava assim, saia. Era um bagulho bem louco. Esse Shogun que tá agora, disponível agora, que veio uma reedição dele, cara, isso aí eu assisti do início até o final na série. Tipo, é uma série muito, muito, muito legal. Eu tô até pra ver de novo agora. Tá descobrindo o lado nerd hoje firme. Tá ligado. Alguma música que você acha que daria uma boa trilha de série ou game do Detonautas? Do Detonautas? Pô, tem várias, cara. Uma que eu vou falar aqui que eu acho que daria uma boa trilha sonora é o Alienista, o nome da música. Que é o nome de um livro, né? Do Machado de Assis. Mas é porque a gente fez a sonoridade dela é bem legal. Seria muito legal, assim... Não só a parte da letra, mas a parte instrumental também, que colaria bem numa série. Bom, vai. Boa. Tô mandando bem. Se sua vida fosse uma letra, algum trecho, algum refrão do Detonautas, qual você fala assim, essa aqui sou eu? É difícil, porque... Refrãozinho, uma frase... Tudo que eu escrevi é de algum momento muito intenso da minha vida. Então, difícil, assim. Nesse momento... De brincadeira, brincando com a coisa do esporte que eu tô fazendo. Agora eu peguei meu tênis e fui atrás do meu melhor, tênis rock, né? Ah, é? Boa. Que eu nem toco no show, mas é porque tu tá perguntando o que tá a ver com música é estado de espírito, então tem a ver com o momento que você tá vivendo agora, né? Cara, e você já chorou com o final de algum filme, animação ou série? Já chorei, cara. Tem um filme indiano que ganhou um Oscar, que é aquele do menininho que se perde no metrô. Esqueci o nome deles. Lion, eu acho, não sei se é o Lion, que é uma história, putz, que eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu não sou de chorar. Eu não sou essa pessoa que chora. Eu tenho essa dificuldade. Até porque o Chorão é de outra banda, né? E aí nessa coisa de assistir esse filme, eu tinha um show nesse dia, eu cheguei com o rosto completamente inchado. As pessoas, o que aconteceu? Eu falei, vi um filme agora que eu não E não parava de chorar. Eu acho que eu vou até depois procurar aqui no Google pra ver se é Lion mesmo o nome. Mas eu acho que pode ser o Lion mesmo. Legal. Você tem alguma tatuagem de algum filme, alguma referência? Ou você queria tatuar algum que você... Tem uma tatuagem de filme, do Death Proof, que é uma do Tarantino, que é um lado Bzão, assim, que é dos carros. Não sei se vocês já viram, do carro. Que é um cara que tem um carro
E ele bota as pessoas dentro do carro e, tipo, alopra. Eu gosto desses filmes B's, assim, tipo, não só do Tarantino, mas do Robert Rodrigues, dessa galera que trabalha Kill com essa... Bill tá pra esse lado também. Kill Bill. Essa coisa Pulp Fiction, assim, né? Que eles fazem. Que esse Death Proof eu adoro e tem tatuado na minha coxa aqui. Tá vendo? Tá cada vez descobrindo. Na coxa direita ou na coxa esquerda? Na coxa direita. E o que tem tatuagem especificamente? Oi? O que tem tatuado especificamente? É o carro. É o do carro. Death Proof, Ah, maneiro. É a capa do... É o pôster, né? É bem legal. Esse filme é, animal. Vou até fazer uma pergunta agora, tipo assim... Não, eu tô curioso, eu queria ver a coxa dele agora. Quer ver a coxa? Daqui a pouco eu te mostro. E se hoje fosse fazer alguma tatuagem, faria outra tatuagem inspirada em filmes, Ou série? até game mesmo da Ou sua até época. game da tua época? Eu tenho de game. Olha aí, Olha aqui, ó. Aí, Aí. o Mário aí, tá vendo? É Eu o tenho Mário. esse e tenho essa aqui que eu acabei passando por cima dela. Tem que achar, né? Aqui, ó. Eu botei a vida e passei e botei a Por vida cima do louca. cogumelo. Que Ah, maneiro. vida louca. Aí botei ele com capuz, assim, né? Ah, o cogumelo de vida do Super Mario. Aí ficou vida louca. Bom pra caralho. Muito bom. Você já teve vontade de tatuar algum texto grande assim? Que você já... Ou algum texto. Você queria escrever isso aqui. Eu tenho muita coisa escrita, mas são frases, né? Texto. Cara, tem uma oração de São Jorge que eu gosto muito. Eu sou devoto de... Eu sou do candomblé. Então, eu tenho essa relação com os orixás. Mas antes de ser do candomblé, eu sempre tive uma relação com São Jorge, com essa coisa, né, espiritual, digamos assim. Não é nem religiosa, é espiritual. Então, eu durante muito tempo pensei seriamente em tatuar aquela oração de São Jorge que é clássica. Mas acabei não tatuando, talvez por falta de espaço mesmo. Porque eu fui tatuando um monte de coisa, quando foi pra fazer, já tinha. Mas eu tenho São Jorge tatuado no peito, então a referência tá lá. Cara, o que te irrita mais? Esse é legal, hein? Político que finge que é do povo ou gente que usa incenso só pra parecer zen? Pô, eu acho que as duas coisas são irritantes, na verdade. Porque usam coisas que têm um propósito com um propósito diferente, né? Então, eu acho que os dois estão equiparados aí no mesmo lugar, só que um faz mais estrago do que o outro. Isso é verdade. É mais tóxico, né? O que é mais difícil? Montar um setlist ou explicar pra tia do Zap porque você não odeia a família tradicional? Cara, eu sou especialista em montar setlist. Aí, tipo, eu gosto. Talvez seja a maior virtude que eu tenho no sentido da construção do show é o setlist. Eu monto muito bem setlists e os meus companheiros me confiam muito nessa forma que eu entendi de como funciona. Agora, explicar pra tia do Zap qualquer coisa é difícil. É difícil. Porque vai depender da realidade que ela tá vivendo, entendeu? Se você entender e embarcar na realidade dela, dependendo de qual seja, você até consegue um diálogo. Mas, no geral, o Zap se tornou um mundo paralelo, né? É bizarro. Então é foda, porque tem muita teoria conspiratória que eu já passei dessa idade. Eu já fui muito conspirador, né? Negócio de o homem chegou na Lua, não chegou. Nunca fui terraplanista. Terra plana. Mas o homem chegou na Lua e não chegou, eu já fui conspiracionista nesse lugar. Mas tem coisa que não dá pra conspirar, né? Que é fato, e aí, tipo, fica nessa imaginação do Zap Zap. Boa. Vou fazer uma até que não tá aqui. Tu conhece os Vingadores, né? A união dos super-heróis ali. Se você fosse montar um time de Vingadores de banda de rock, você tá convocando 4 bandas de rock pra trabalhar contigo no teu time. Qual seria? Mas aí são bandas que estão na Você quiser, atualidade? não. Ou Você quiser. Você quiser. Já Você passaram. Que já passou, que tá, você que sabe. Seus Vingadores. Você e o teu time. Meus Vingadores, então, vou puxar lá de trás. Seria Raul, Cazuza, Rita Lee e Renato Russo. Ia ser, tipo... Já é o time, os lendários. Aí já tô no nível Deus, Cavaleiros sabe? de Ouro, Deus, eu vou entrar na sala, vai ter os Se deuses fosse lá. Zodíaco, Raul, né? Raul, Cavaleiros de Rita, Cazuza e... Pô, isso ia dar um trabalho. Dá um trabalho. Pra manter, Muito então... superpoder ao mesmo tempo. Pra manter... Muita Ritalina. Muita. Boa. Aqui, você tatuou já alguma coisa que você escreveu? Inclusive, voltando lá atrás, alguma coisa sua? Eu tenho escrito? Cara, não. Tem vontade? Nunca pensei sobre isso. Então tá aí a dica. O meu problema hoje, na verdade, é espaço. Que você é quase 100%. Não é 100%, mas bastante. Basicamente, são poucos os espaços que eu tenho. Eu só tenho, tipo, um trecho aqui, um terreno atrás da coxa aqui. Um lote. Um lote, tá vendendo? E basicamente lugares onde não se tatua. Então. City 1, tô zoando.
Então acho que vai ficar pra próxima encarnação. Cara, qual frase de efeito você colocaria no outdoor no meio da Avenida Brasil? Porra, essa pergunta é difícil. Mas é boa, né? Mas é boa. boa. Frase de Que você efeito. colocaria? Avenida Brasil, tipo assim, é o auge de todo mundo vendo. Uma frase de efeito. É. Pô, tem que pensar. Essa aí não tá run. Não tá speed run. Não tá não, né? Tá slow run. Cara, difícil. Assim, essas coisas de frase de efeito, eu sou muito bom no Instagram. É. De botar no Instagram. Em outdoor na Avenida Brasil, tem que pensar direitinho, porque é muita gente passando ali, né? Mas assim, Instagram uma também, frase de efeito motivacional, coach. Eu acho que é uma frase que eu, de alguma maneira, me identifico, que é acredite no seu sonho. Bom. Isso é eu acho importante. que Na Avenida Brasil é legal ali. Eu acho que ainda que seja o maior clichê do mundo, mas continuo achando que é uma forma de motivação, embora muita gente, porque motivacional é tóxico, não sei o que lá, essas discussões que cada um leva para um lado, mas eu acho que acreditar no sonho é uma forma de você passar pela Avenida Brasil, às vezes triste, com a cabeça para baixo, assim, e falar, pô, Tá vamos no seguindo. ônibus lotadão, Um dia de cada engarrafado, vez. tá lá bolado, caraca, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas nem sempre porque é clichê é ruim, né? O clichê às vezes é importante, né? Mas é porque é o que veio na minha cabeça aqui agora. Eu acho que. Mas mandou bem, pô. Eu acho que talvez seja realmente uma coisa que permeia muito o meu inconsciente e o meu consciente. No momento que a gente tá assim, engarrafamento, assim, já passei muito também, você fica pensando o que tu vai fazer da vida. Como é que você vai resolver a tua vida daquele jeito, sabe? Às vezes uma frase dessa ajuda a pessoa. E frase de efeito, cara, é uma coisa que, bem ou mal, ela mexe com. Mesmo que você seja meio arredio a esse tipo de coisa, ela encosta de alguma maneira em algum lugar que vai te fazer pensar se você estiver passando por um momento difícil. Bom. Às vezes, num momento difícil, até as frases de efeito servem, né? É verdade. Porque as pessoas dizem, não, eu não uso frase de efeito, não uso autoajuda, não leio nada disso, não sei o que lá. O cara tá no bode aí. Era o momento. Aquela frase ali pega o cara. Então, tem que tomar cuidado também, porque tem gente que manipula a frase de efeito. É verdade. Cara, esse foi o nosso speedrun do Geek Mix. Valeu? Já quebrou o gelo? Já descobriu que você tem um lado nerd que você nem imaginava? Mais do que... Não. 50% eu já sabia, mas acho que é mais. Acho que é mais. Tem que tá catando mais. Cara, a gente vai trocar uma ideia agora rapidão com você. Falar Sem gastar o seu né? talento, Sem gastar né? seu talento, tá? Pode fazer a primeira aí, vai. Quer que eu faça? Pode ir. Então, voltando da coxa. O otário lá. Assim, como você percebeu, assim, eu sei que é uma pergunta que muita gente faz pra você, mas a gente, quando toca, mas eu sei que a galera toca, ele é DJ, então vocês tocam instrumento, mas a gente toca. Mas quando você parou pra pensar, falou assim, cara, aqui eu vou levar pra minha vida, vou quebrar tudo. Minha mãe vai falar que eu não quero, mas eu quero, meu pai vai falar que eu não quero, mas eu quero, mas eu quero fazer isso na minha vida. Sobre música? Eu quero tocar, eu quero viver disso. É a profissão. É assim, quando eu era criança, eu já sonhava de alguma maneira em ser artista. Isso era uma coisa que estava muito clara na minha cabeça. Talvez porque eu tenha vindo da geração da MTV. Né? Então, o início, a MTV ela permeou muito o imaginário porque a gente não tinha acesso a esse tipo de conteúdo na época. Eu comecei a acompanhar a MTV em 89, 90 ali. Aí só tinham duas opções muito claras assim, né? Do ponto de vista de sonho. Era ser jogador de futebol, que era uma coisa meio comum. Joga bem? Hoje em dia não consigo mais jogar tanto porque eu tenho um problema na hérnia, mas o eu Fifinha jogava. É tua massa. Eu jogava. No Fifinha é tua massa, no FIFA. Eu acho melhor no campo, de verdade. Tem um problema na hérnia do dedo que eu não consigo jogar direito. Mas eu joguei, na época eu jogava nos times da escola, cheguei a jogar campeonato internacional, tudo. Jogava, gostava de jogar. Eu sempre fui um jogador... talvez eu não fosse o jogador mais talentoso do ponto de vista técnico, mas era sem dúvida nenhuma um jogador mais talentoso do ponto de vista de disciplina. Eu sempre fui essa pessoa, de dedicação, de correria, de raça e tal. Mas eu vi que jogador de futebol não ia ser a minha parada. E aí, depois que eu comecei a acompanhar a MTV, aí começaram a vir as bandas internacionais e tal, eu falei, cara, eu quero ser artista, né? E aí, foi pra esse caminho. Eu até tentei fazer teatro, mas não pegou. E a música acabou sendo o lugar pra onde eu escolhi essa parte artística. Maneiro, cara. E, cara, o que mudou do Tico Santa Cruz daquela época pra hoje? Do começo pra hoje? Mudou tudo, pô. Não, mas o que você acha da parte As musical, tatuagens? tirando as tatuagens? Eu acho que sempre fui muito verdadeiro no sentido de viver aquilo que eu acreditava, mesmo que o que estava vivendo ali não fosse uma coisa legal, porque a gente passa por fases que não são tão bacanas. Eu acho que é importante reconhecer isso também. Mas eu sempre vivi muito essa intensamente, talvez até mais do que pudesse ter tido um pouco mais de equilíbrio assim, em alguns momentos.
E é isso, o que mudou de lá pra cá é isso, é que hoje eu entendo que dá pra equilibrar certas situações que antigamente eu não conseguia equilibrar. Então eu acho que talvez isso seja uma forma também de amadurecimento que vai repercutir na parte da música, da parte familiar, na parte do trabalho, na parte de tudo que eu faço. Naquela época talvez eu fosse, até pela idade mesmo, a gente tem uma tendência a ser muito inconsequente, mas eu era muito, né? Então, tipo, eu tô vivo por sorte. Eu sei que chega um momento da vida que a gente fica assim pensando, mas você passou por muita coisa, né? Banda e tal. Você pensaria em fazer um filme de vocês? Filme seu, da sua vida, ou específico da parte musical? Já teve esse clique na sua cabeça? Cara, eu quero fazer um filme meu, falando sobre a minha história, sobre o que eu passei. Assim, da minha história em particular, eu acho que... eu tava falando outro dia sobre isso. Eu abri para assinantes no meu Instagram. E aí eu comecei a tentar entender como é que funcionava aquilo ali. Ainda tem pouca gente, eu não divulguei muito tudo. E entraram algumas pessoas que são mais fãs e eu tenho feito algumas lives. E numa dessas lives eles falaram sobre fazer um livro, escrever um livro. Porque eu já lancei 4 livros e tô no meio de um processo de um livro que eu comecei durante a pandemia, junto com o Bruno Levison, que é um jornalista que fez a biografia do Yuka, do Marcelo D2 e tudo. E eu fiz alguma parte dessa biografia, entre aspas, já junto com ele. E eu fiquei me questionando o quanto mudou já da época da pandemia para cá a minha percepção em relação a algumas coisas. Então, se não é uma autobiografia no sentido de eu estar escrevendo a minha autobiografia, porque eu estou fazendo junto com ele como se fosse uma entrevista, eu acho que escrever biografia agora seria congelar uma coisa que eu posso mudar ainda. Né? Tudo bem, tem coisas que já aconteceram no passado e que ok, são fatos. Mas percepções, maneiras como você vê uma banda, ou um trabalho, ou um artista, ou um familiar, ou alguma coisa... tenho medo de congelar as pessoas nesse lugar e depois eu mudar de ideia, como já aconteceu agora, e aí eu congelei a pessoa ali, lancei um filme ou um livro e congelou. Então acho que não. Mas do Detonautas, eu acho que a gente tem muita história de superação, principalmente, que seria muito legal de contar. Né? Então o Detonautas já tem trabalho suficiente para poder fazer, se quisessem, fazer um documentário sobre esses primeiros 25 anos, digamos assim, da banda. A gente teria um documentário que poderia ser bastante inspirador, porque o Detonautas é o que a gente chama, talvez assim, nesses jargões assim, de futebol, de aposta e tal, seria a zebra ou o underdog, digamos assim. Porque sempre o Detonautas nunca foi a aposta principal das pessoas, no imaginário das pessoas, tá? Tô falando, no nosso a gente sempre foi, a gente sempre soube que a gente era capaz de atingir o que a gente atingiu, mas muita gente não acreditou que a gente fosse sobreviver ao que a gente passou até hoje. Então eu acho que isso é uma forma de mostrar para as pessoas, nessas milhões de altos e baixos que a gente viveu e ciclos que aconteceram, que tem uma história de superação muito interessante que talvez pudesse ser inspiradora. Maneiro. E tem alguma letra que você já escreveu que foi inspirada em algum filme, algum livro, série, alguma coisa? Tem um filme que chama Sucker Punch, que o Alienista que eu falei aqui agora, voltando nela de novo, ela é inspirada nisso, tipo no livro Alienista do Machado, mas ela veio, inicialmente me veio por causa do Sucker Punch. Não sei se vocês já viram esse filme, mas esse filme é muito legal, é um filme que usa muito grafismo e recursos que parecem até com videogame. Então é uma dica que eu deixo para vocês aí assistirem o Sucker Punch. A trilha sonora é incrível, incrível a trilha sonora, é muito, muito legal. E é um filme inspirador, cara, é muito bacana. Muito legal. Bom. Seguinte, cara, a entrevista tá maneira, nosso bate-papo tá bom, mas agora tem um game pra gente poder fechar o nosso bate-papo aqui no Geek Mix, que é o seguinte, é rock ou geek? A gente vai falar uma coisa, você vai falar se é rock ou se é geek. Só isso. Só isso. Se quiser explicar, beleza. O que você acha que é geek? Dissertar sobre. Beleza? Vamos lá. Podemos então? Vamos lá. Pode começar. Ter uma playlist secreta que ninguém pode saber. É rock ou é geek? É geek. É geek? Ter uma tatuagem que só quem é fã hardcore entende. É geek também. Geek também. Porque você tá falando de coisas muito específicas, né? Eu acho que quando você tá falando de coisas muito específicas, você tá nesse campo dos especialistas, digamos assim. Ter uma coleção de alguma coisa. É geek. Mesmo que seja escondida. É geek. É geek. Usar look preto. Aí é o rock clichêzão clássico. Playlist com trilha sonora de anime ou filme épico. É geek. Geek. Chorar escondido vendo final de série ou de filme. É emo. Então é rock. Chegar chorando antes do show pra banda. É igual que é rock, é geek.
É rock. Cara, Sonhar em ter uma espada, uma foto turista, uma moto futurista ou um anel do poder. É geek. é geek também? Muito bom, Tico Santa Cruz com a gente aqui no Geek Mix. Cara, obrigado aí, cara, por abrir o jogo aí, contar a tua história geek, que você nem maneiro, sabia que era tão geek assim. É verdade. Vou sair daqui com a caneca. Cara, Temos caneca, produção pra ele. boa, cara. Obrigado pela participação, cara, Valeu, com a gente pô. aqui no Maneiro Geek demais. Mix. Obrigado vocês. Tamo junto, Obrigado. você que curtiu aí, segue a gente nas redes sociais, Geek Mix, cara, tá rolando direto aqui nas plataformas. E claro, Tico Isso Santa aí. Cruz, aí ó, mostrando aí que é viciado do Super Nintendo, Nintendinho, Atari, verdade. tudo mais. Braveira. Tamo junto. Geek Mix é lá do Geek Musical ao mesmo tempo, só aqui na Rádio Mix. Valeu. Geek Mix. Mix.